Resenha Tricolor número 77. Olha que voltou. Não Eu. fez nem a barba. Que absurdo. E se fosse essa a minha preocupação, meu amigo, de volta ao pesadelo. De volta ao pesadelo. Caiu de férias, trocamos, né? Você Trabalho. voltou de férias, o cara saiu de férias. Que é trabalho, meu filho. E estamos aqui mais uma semana para nossa terapia de grupo. Vamos lá. Sobe a vinheta. E hoje, mais do que nunca, a gente recebeu sugestão para vir fazer o programa de preto. Né? Pega a camisa preta, de goleiro, de luto pela morte do São Paulo. E eu acho que é cedo. É cedo. É triste a situação, mas é muito cedo. São Paulo agoniza num momento super delicado e acho que uma das coisas mais reais que eu tenho sentido com essa situação é São Paulo nunca precisou tanto da torcida como agora. Quando a gente tinha dramas, a gente ficava algumas rodadas na zona de rebaixamento e terminava em 10º. A gente tinha anos de crise que a gente conseguia uma vaga na Libertadores e ficava frustrado. Eu acho que agora, Junks, não sei como você está vendo, o problema é muito mais sério do que já foi. Né? A dificuldade de recuperação, a falta de perspectiva é real. Então, gente, assim, jogador mediano com apoio joga melhor. A gente não está falando de jogador bom, a gente não tem um timaço. A primeira forma de reagir é assumir que a gente não tem um timaço e que o apoio da torcida para um jogador mediano faz sim diferença. Eu concordo com você 100%. Também não é um time para estar nessa situação, uma situação atípica. A gente tem que agradecer, entre aspas, que é começo de campeonato ou meio de campeonato, porque se isso é faltando 8 rodadas, aí é problema na boa, na certa. E assim, é o que você falou, Daniel, acho que é hora do time se fechar, se unir, tomar um pouco de vergonha na cara também, Sim. fazer o feijão com arroz, uma coisa um pouco mais simples, porque não está dando certo. Então, quando não dá certo, você precisa mudar, você precisa simplificar um pouco a situação dentro de campo. Então, acho que contra o Vasco agora é um jogo chave para essa recuperação, cara. Vamos falar um pouquinho da semana que passou. 2-2. Péssimo. Né? Lanterna horroroso. 2 vezes na frente do placar. A gente tomou 2 gols complicados. Não, e na sequência dos nossos... Primeiro isso, né? Acho que é assustador você não conseguir manter um resultado por mais de 3 minutos. 3 minutos. Jogando em casa com mais de 30 mil pessoas. É mais assustador ainda tomar mais um gol de longe. É absolutamente inadmissível tomar um gol de calcanhar de pelada do jeito que foi o segundo. E empatar com o Lanterna em casa, sendo que a gente precisava muito desses pontos. Cara, o São Paulo sofreu com o Walter, que é um atacante de mais de 120 quilos. Pois é. Né? Então foi difícil marcar o Walter. Tem uma parte de humildade de assumir, de jogar fechadinho e jogar por uma bola. Ganhar de 1-0 não é feio e faz 3 pontos. Também acho. Acho que tem que ter um pouco mais de feijão com arroz aí, porque tem que ser uma tabelinha, não adianta querer resolver. Eles estão numa ansiedade que realmente está atrapalhando. Mas contra o Chapecoense, por exemplo, eu vi a situação igualzinha de alguns outros jogos anteriores que a gente teve um bom momento, alguns bons momentos, e faltou o detalhe, assim, eu acho que uma coisa, não detalhe, né? Porque o gol não é detalhe, mas faltou o gol, né? Mas acho que faltou a infiltração, faltou aquela jogada mais aguda. O que eu tenho visto, Junks, não sei se você vê da mesma forma, mas os adversários estão deixando o São Paulo com a bola. Porque ele sabe que em alguns momentos você aperta um pouco, você faz um gol no São Paulo. Não é difícil fazer gol no São Paulo. Então, deixa o São Paulo com a bola. Talvez. Eu administro o São Paulo. São Paulo não é um time eficaz. Sim. Quando eu preciso do resultado, eu quero buscar uma vitória ou eu quero buscar um resultado, o Atlético Goianiense foi e fez 2 gols. A Chapecoense, no segundo tempo,
pôs mais atacante e foi para cima do São Paulo e ganhou o jogo. E falhas individuais, falhas bestas, uma coisa assim de, não só de desatenção, mas como um pouco de falta de orientação, não do técnico em si, porque o cara não tem nem tempo, mas de posicionamento em campo, de você saber onde é a sua posição e tudo mais. Então acho que falta muita coisa, só que eu acredito. Quarta-feira eu vou estar lá no Morumbi, contra o Vasco, é jogo chave. De novo, outra final. Precisa ganhar de qualquer jeito e depois ou ralar, empatar com o Grêmio de novo no domingo. Segunda-feira. Segunda-feira e fazer 4 pontos aí pra reagir. Cara, acho que tem uma coisa que é super importante, Dorival chegou, não teve tempo de treinar, não teve tempo de conhecer a equipe do jeito que a gente supostamente conhece. Sim. E está apostando nos nomes mais badalados. Ele escalou os 11 mais óbvios, né? Se você pegasse e falasse assim, não sei como está jogando, vou pegar esse elenco do São Paulo escrito num papel, esse vai ser o time de 90% das pessoas. É típico de um cara, fala assim, cara, eu sou um treinador novo, vamos ver como um efeito novo treinador faz esses caras jogarem. Gente, tem que ter calma. A gente também quer ver o Lucas Fernandes em campo. Fato. Ele vai entrar em campo. O Dorival vai conhecendo esse elenco, só que a gente vai passar por um período agora intenso de quarta e domingo. Para um treinador novo, isso é horroroso. Sim. Ele vai estar conhecendo o time durante os jogos, então vai ser, porra, será que ele não está vendo? Cara, ele está vendo enquanto trabalha, e daí o que eu acredito muito, a gente terá um segundo turno muito melhor. Tomara, né? O fim do primeiro turno será sofrido. E mais uma vez a gente errou no planejamento, né? Não só nesse sentido, mas de voltar de ônibus, enquanto todo mundo de manhã tá voltando de avião, era só esperar um pouco, descansar no hotel. Mas são coisas que a fase também não ajuda, né, meu amigo? Mas, meu amigo, a gente falou do time. Diga lá. Assim, o quanto tudo isso que está acontecendo agora é responsabilidade da diretoria. Da diretoria atual ou das diretorias? Eu acho que tem a herança. Sim. E tem um trabalho mal feito esse ano. Então. As coisas se misturam, mas com certeza... Porque todo mundo fala da herança, né? Dos 10 anos. Mas esse ano tem um trabalho ruim. Péssimo, na verdade, né? Péssimo, de planejamento muito ruim. Eu atribuiria algo em torno de 60% a 65% à diretoria. Eu tô nessa também. E alguns outros fatores, acho que desses 25 jogador, treinadores, fica com a fase, tem tudo isso. Então acho que precisa ter um pouco, é um momento também de calma, né? Tudo bem que já é para acordar, já desespero, já bateu, já tudo, mas precisa ter calma, precisa respirar, os caras precisam em campo fazer o feijão com arroz e achar 1-0, cara. São Paulo precisa do torcedor. Por muito tempo a gente foi com o São Paulo para comemorar com o São Paulo. Ele não precisava da gente, o time jogava. A gente ia lá para celebrar com o São Paulo. Hoje o São Paulo precisa, hoje a sua voz faz diferença para o cara mediano jogar melhor ou pior. Um cara mediano, sem apoio, com cobrança, com o dedo na cara, falando que ele é um bosta, ele é mediano e vai ficar ruim. Com certeza. Acho que tem que repetir o público, pelo menos umas 30 mil pessoas e... Vou até aproveitar o gancho e falar que eu acredito no 1-0 quarta-feira contra o Vasco. Vamos para os placares. Tem segunda também contra o Grêmio. Verdade. Segunda, 1-0 e 1-1. 1-0 e 1-1. Eu vou de 2-1 São Paulo contra o Vasco. Porque eu falei que não tomava gol do Atlético Goianiense. Tomou 2. Tomou 2. E contra o Grêmio. Eu vou de 2-2. 2-2. 2-2. Certo. Agora, bola cheia e bola murcha. Isso que você voltou, rapaz, e agora a gente... Eu ia falar isso mesmo. Olha, eu vou te dizer que o bola murcha dessa semana vai pro Júnior Tavares, que tá mal, tá displicente. A gente gosta do futebol, eu gosto do futebol dele, acho que ele joga bem. Precisa de alguma coisa um pouco a mais, um motivacional, uma atenção especial. Mas foi muito mal nos 2 lances, nos 2 jogos. Acho que tá devendo, assim como vários, mas... foi um pouco mais expressivo.
que é um moleque de 20 anos e jogou todos os jogos na temporada e não tem reserva. Exato. Né? Ninguém nunca gritou Edmar no estádio. Exatamente. Então, é só pelo momento. E acho que o bola cheia vai para o Lucas Fernandes, que está cavando o lugar dele aí. Eu prefiro do que o gringo, o Gomes. O Gomes. E acho que vai para ele. O moleque tem espaço aí que eu gostaria de ver no jogo. Boa. E vocês? Estarão no Morumbi? Como é que tá a semana? Como que tá a depressão coletiva? Escreve aqui. E agora de volta aqui para fazer o nosso querido quadro das perguntas do internauta. Você que tem participado sempre no momento... Eu ia falar no momento bom e no momento ruim, mas é no momento ruim, no momento ruim. No momento muito ruim. No momento péssimo e no momento muito de depressão. E muito ruim. No momento de... E o pior ainda. Mas obrigado, eu vou ler algumas perguntas, 2 para cada um. Depois, no final, a gente manda um abraço para muita gente que participou aqui. O Alex Nicásio pergunta, é isso? Alex Nicásio. Pergunta por que o Wellington nem recebe tantas e tantas chances, que é uma boa pergunta, e seria hora de uma pressão de fora do vestiário? São 2 perguntas, então. Pois é, desse mesmo ser humano. Beleza, ser humaninho. Wellington nem... Ele foi uma contratação comemorada no fim do ano. Ele era uma aposta, acho que ninguém achou que seria algo tão grave. Eu acho que ele recebeu todas as chances possíveis com o Rogério e o Dorival, quando chegou, falou, cara, eu vou ver se esse cara não recupera o futebol comigo. São 2 jogos com chance, os 2 jogos ele foi substituído. Então, se ele estivesse indo bem, não teria saído no segundo tempo como saiu. Péssimo, né? Foi o Wellington nem, se você olha a estatística, você chora. Nossa, pelo que eu li hoje, 34 chutes errados e 1 certo, né? É um negócio assustador. O Wellington nem teve as chances que precisava e acho que está na hora de parar de ter chance mesmo. Você tem razão. A questão da pressão... de fora do vestiário, eu acho que... Barra diretoria... Se você quiser pressionar a diretoria por um trabalho melhor, eu acho justo e eu acho que pode surtir algum efeito. Se você quiser pressionar time, se você quiser agredir o jogador, se você quiser xingar o jogador na rede social, minha recomendação é repensa. Não acho eficaz, não acho que agrega nada um cara não querer jogar no São Paulo e ficar frustrado e querendo sair. Quanto mais o cara se sentir estimulado, especialmente os caras que não são craques, os caras medianos, melhor pra gente o time em campo. Boa, é isso aí. Mais uma então aqui agora do Igor NCS. Se a contratação de um goleiro e a de um volante tem a necessidade... E ele fala só isso. Goleiro e volante, vamos lá. Acho que passa pela primeira coisa. Bastante gente... Muita gente falando de goleiro. Aqui. Isso aí. Eu acho que assim, chegou um goleiro inquestionável, cara, tem que ter nosso apoio, ídolo, etc. Hoje esse fator não existe. A gente tem 3 goleiros no elenco. Se alguém não tem dúvida que o Renan é o melhor dos 3, me desculpe, cara. Não tem como não ter. Então, assim, Renan falha em bola de longe? Falha, fato. O Renan falhou no jogo contra o Santos? Sim, fato. Isso faz com que Sidão e Denis devam voltar? De jeito nenhum. O Sidão e Denis falharam muito mais do que o Renan falhou, sem ter os jogos bons que o Renan teve. Concordo. Então, assim, o Renan é o nosso goleiro, apoia o Renan, grita o nome do Renan, porque talvez com o seu grito ele pegue melhor. Pois é. Enquanto não tiver um goleiro novo, apoio ao Renan. Né? Se você me perguntar, você acha que o São Paulo devia contratar um goleiro? Cara, não sei se agora. No final do ano, talvez seja um dos focos. Mas, talvez, assim, mas temos posições mais carentes do que o gol. Certeza. Um volante, para mim, Petros e Jusilei é uma tremenda dupla. Ótimo. Que eu não iria atrás de volante titular de jeito nenhum. Também acho que não precisa. Boa, Dani. Agora o Gabriel F. Vasques aqui, ele fala se a gente acredita no trabalho do Dorival para 2018 e se o São Paulo deveria ter investido melhor. Claro, deveria, isso eu não tenho a menor dúvida, sonhando uma volta por cima. E eu acredito no trabalho do Dorival sim, mas eu acredito pro já, precisa já.
2018 está longe, esquece vamos pensar em 2017, sonhos, vamos pensar no tá num Vasco, pesadelo. cara. O Dorival eu acredito sim, mas acredito para já. O que ele foi contratado é para dar uma reviravolta nesse exato momento. E aqui também o Matheus Rodrigues MLR fala se o problema do São Paulo é o vestiário, jogador de briga, querendo derrubar um ao outro. O que fazer para acabar com esse problema? Matheus, acho que é mais na questão da conversa. Eu não acho que é derrubar um ao outro, mas eu acho que é uma questão de falta de união, assim, de conscientização do momento como um todo, a marca negativa que isso traz para todos. Ninguém deseja essa situação e acho que eles precisam se unir, ter uma consciência um pouco mais clara da situação que eles estão passando. Como fazer isso? Normalmente é a parte da diretoria, o diretor de futebol, o gerente ou alguém que está no dia a dia precisa atuar dessa forma. Agora, precisa partir um pouco dos jogadores também, né? Essa vontade de se unir e mudar o cenário. Sem dúvida. Então é isso aí. Por enquanto é isso, galera. Obrigado pelas participações. Continue participando do próximo programa e assim para sempre. Se inscreva. Um abração, valeu. No final a gente manda abraço detalhado. Fechado. Abraço. Notas do jogo e análise tática desse segundo jogo do Dorival. Rapidinho, notas do jogo. Renan Ribeiro, Junks. Contra a Chape, é isso? Chape. Nota 5. Foi bem algumas bolas, mas deu um susto lá, outro que, meu amigo, saiu na bola. E mais um gol de longe, né? Pois é. O Bruno, cara, acho que é uma referência circular. Quando joga o Bruno, você fala, será que o Buffarini não faria melhor? Quando joga o Buffarini, você fala, será que o Bruno não faria melhor? E com certeza o Auro ou o Foguete custariam menos para fazer a mesma coisa. Nota 2. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Puta, meu. Jogo meio... não sei, eu vou dar nota 5,5 para ele, vai. Jogo meio apático. Arboleda. Arboleda tem bastante gente gostando. Eu tô assustado. O posicionamento do Arboleda me assusta. Se você pega o vídeo dos gols, desde o Santos, do gol do Atlético Goianiense e do primeiro gol contra a Chapecoense, ele tá perdido. Ele fica olhando a bola, fica olhando a bola, ele não marca jogador, ele nem pula. Me assusta isso, acho que pode ser corrigido, mas para mim é uma nota 4. Júnior Tavares. Puta, Júnior Tavares, se você deu nota 2 pro Bruno, Júnior Tavares merece nota 1. 1. Falhou nos gols, né? Tudo, péssimo. Petros, eu acho que o Petros fez um bom jogo. Eu não teria tirado o Petros para recuar o Gomes no segundo tempo. Achei que o Petros estava bem na partida. Teria tirado o Gomes. Eu também. Nota 6,5. Tá. Jusilei, nessa partida especificamente foi médio. foi a pior dele. Na última sequência. Acho que a gente tá falando da partida, então nota 6, vai. 6. O Wellington Nem, pra mim, que beleza. O Wellington Nem é horroroso, errou tudo. Eu tenho uma impressão muito, muito constante que parece uma criança de 9 anos jogando com adulto. Péssimo. Tudo que ele faz é fraco, as ideias são boas. É uma criança que joga bem, mas é uma criança. Ela é menor, ela tem pouca força e tal. Nota 3. 3. Cueva, eu não teria tirado o Cueva também. Eu não teria tirado o Cueva, mas... O primeiro tempo foi um indício do Cueva... Foi, de um bom Cueva. Precisa refinar um pouquinho mais o toque aí, mas está voltando, então vai 5,5. 5,5, boa. 5,5. Gomes, cara, eu acho que o Gomes ele tem um quê de Buffarini, muito esforço, marcação, raça, não sei o quê, mas pouca produtividade, assim, pouca produtividade, nota 4,5. Prato, putz, também, cara, tá precisando sair da tiriça, sair da uruca, não conseguiu finalizar direito, acho que 4,5 também para ele nesse jogo. Depois entraram o Marcinho, o Lucas Fernandes e o Denício, a gente dá a nota daqui a pouco. Mas assim, explicando o que o Dorival fez, os nomes mais óbvios possível, contando com o reforço. O que chama atenção? Arboleda, Petros e Gomes não tem 20 dias de São Paulo e estão jogando contra times em jogos importantes sem entrosamento. Não deu tempo de entrosar esses caras. É um zagueiro, um volante e um meia. Tem um fio condutor que acabou de chegar. Não deu tempo dos caras se adaptarem. Então, o Dorival ele joga com uma linha de 4, a dupla de volantes, uma linha de 3 meias onde ele abriu o Gomes
Né? Tem gente que prefere o Cueva centralizado como meia de ligação, o Ney aberto pelo outro lado. O que não deu certo, este lado direito foi improdutivo com Ney e Bruno. E esse lado esquerdo entregou o jogo. O Júnior muito mal e o Gomes mais acertando cobertura defensiva do que ajudando na frente. O Cueva conseguiu no primeiro tempo algumas boas bolas para o Prato e Sim. teve jogadas. No segundo tempo desandou. O que ele fez? Ele recuou o Gomes para o lugar do Petros para fazer a dupla de volante, trocou o Wellington Nem pelo Marcinho, tirou o Cueva e colocou Marcinho, Lucas Fernandes e Denilson. Certo? Tá aqui o Denilson também. Para ter mais jogada de infiltração, sim, mais agudo. Lucas Fernandes não fez o papel do Cueva, mas entrou bem, entrou mais na correria do que como cérebro. Denilson e Marcinho. Fala aí, sua vez, Marcinho. Cara, Marcinho é o looping do... Não sei se o Marcinho é bom ou se ele é horrível. Contra o Atlético Goianiense deu um chute, entrou bem, ajudou a mudar o jogo. Ontem não fez nada. Melhor que o Wellington Nem. A nossa régua está muito baixa. E o Denilson? O Denilson também, sei lá, cara, tô esperando alguma coisa, porque ele joga bem, mas ele... Mas é improdutivo. Foi um negócio que a gente tem um lampejo no Lucas. O Lucas é o que eu mais aposto. Eu também. Que entraram. Os outros, gente, assim, com muito estímulo, com muito apoio, eles podem render alguma coisa. Denilson e Marcinho não são jogadores que você fala assim, cara, esses caras são bons, esses caras são craques, esses caras vão resolver. Quem veio para resolver? Jusilei, Prato, Petros, Cueva quando veio. São esses caras. Esses caras você tem que ter uma cobrança acima da média. Denilson, Marcinho, tem que ter apoio, cara. Esse cara não vai render. Esse cara não vai render se você não gritar o nome dele, se você não falar, vamos lá, não sei o quê. Então, assim, foi um segundo tempo improdutivo, triste, pouco esperançoso, mas o primeiro tempo, voltando para a escalação original, tirando um Wellington Ney, que pode ser substituído por um Michael Suel, ou por um próprio Lucas Fernandes, você começa a ver algumas coisas que deram certo. É preocupante mesmo, Dani. Eu acho que até esse esquema do 4-3-3, assim, inicialmente falando, assim, de posicionamento inicial, aqui, né? Exatamente, eu acho que tinha que ser abandonado, cara. Eu acho que a gente não tem 3 peças de qualidade muito grande no ataque para justificar a presença de 3 atacantes, entendeu? Se fossem 3 caras feras disputando a posição, beleza. É o Prato que é titular e o outro cara para auxiliar, cara. Tinha que fazer uma coisa um pouco mais compacta, entendeu? Os volantes como eu escalaria hoje, de uma forma mais... Petros, Jusilei. Aqui eu acho que não tem muita mudança. Não tá tem. Mesmo o Júnior. Talvez o Buffarini no lugar do Bruno, que a gente falou, mas... Ou o Araruna. Tá bom. Cara, mas nenhum é solução, tá? Bom, Bruno. Beleza. Petros, alguém aqui, tá? Petros, Jusilei. Daí, Lucas Fernandes e Cueva. Claro. Eu tenho uma dúvida. Prato e Marcinho, pô. Hoje sim. Mas se o Michael Suel voltar jogando bola, pra mim é Prato e Michael Suel, que é um cara com mais... Se voltar, quando em tese, voltar. Saiu da esteira. Se não, outra alternativa pra mim... Gomes, Lucas Fernandes, Cueva e Prato. Também. 4-4-2. Uma coisa mais brigadora aqui no meio para ele dar o esse suporte. Esse cara pode aqui, fechar. Os laterais também acho. Esse cara sai para cobertura aqui, tem alguém. Vamos ver o trabalho do Dorival aí, né? Que tipo de alternativa vocês veem? O elenco é esse, gente. Não adianta ficar sonhando com o Ricardo Goulart, com a volta do Kaká. Não tem isso. Quando tiver, a gente vem aqui, põe na mesa e discute. Enquanto não, é o que tem. Como que a gente monta esse São Paulo? Vamos se unir. Vamos pra cima, cara. Apoiar os caras que tem. Vamos fazer esses caras jogarem o melhor que eles podem. Boa. Valeu. Varaldo Resenha de hoje é um pouquinho diferente. A gente não trouxe camisa para mostrar porque começou ontem, né? A gente está subindo o Resenha na terça-feira, um projeto junto com o Glauco, que já esteve aqui com a gente algumas vezes. Glaucão. O Glauco fez 4 vídeos junto com a nossa curadoria aqui, usando a minha coleção como base, das 10 camisas mais bonitas titulares, as piores titulares, as mais bonitas reservas e as piores reservas. São 4 vídeos, subiu o primeiro ontem,
que é o das piores camisas brancas, né? Então a gente detalhou junto com ele a história, o detalhe de design. Bem legal. Então confere aqui, depois que você terminar de ver o resenha, vem aqui e dá uma olhadinha que ficou bem legal o conteúdo. E esse é o varal aí do dia de hoje para ser algo especial, para apoiar um trabalho tão legal que o Glauco vem fazendo. Valeu! Compromisso com a história de hoje, a gente vai traçar um paralelo da nossa situação atual com o complicadíssimo ano de 2013, quando o São Paulo esteve em situação perigosa na zona de rebaixamento. O ano de 2013, para quem não lembra, a gente teve 4 treinadores. Ney Franco, que começou o ano, vindo do título de 2012 da Sul-Americana. Ney fraco. Fraco, horroroso. Tem gente que defende, fraco. Ney fraco. Horrível. Okay. Daí Newton Cruz assumiu. Hilton Cruz. Até chegar o Paulo Autuori. Autuori voltando pro São Paulo depois da passagem de 2005, onde saiu como herói, e teve um desempenho horroroso. Muito, muito ruim na beira do campo. E deixou numa situação perigosíssima. O São Paulo termina o primeiro turno com 18 pontos. Então, fazendo um paralelo com hoje, a gente tem os jogos que faltam. É como se a gente ganhasse 2 dos 5 que tem. Dos 5 que tem. Então, a gente terminaria com 18 igual a 2013. Isso. 18 foi como a gente terminou em 2013 e foi quando o Muricy chegou. E lá o Dorival chegou um pouquinho antes do que o Muricy chegou. 18 pontos no primeiro turno gerava uma expectativa dificílima para o segundo turno, e o Muricy veio para um time até um pouco pior do que a gente tem hoje. De cabeça aí, você tem, Eu tenho Jones? aqui os nomes aqui, mas fala um pouco mais, que deixou numa situação numa situação que o Muricy veio e falou, cara, eu lembro da entrevista da saída do Autuori e falou, pô, o Tele já morreu, o Autuori nós acabamos de matar, da tríade de treinadores históricos, só sobrou o Muricy. Se cair com o Muricy, nós não temos mais essa ligação. Eu lembro dessa entrevista, eu falei, puxa, e todo mundo clamava pelo Muricy. Por ele. Naquele ano, o Muricy chega, dá para o São Paulo uma cara de um time guerreiro, que joga para ganhar de 1-0 e joga pela permanência da vida. Uma sobrevida... Monta um ataque com Ademilson e Aloysio Boi Bandido. Não, olha isso aqui. Vamos lá. Rogério Ceni, Lúcio, Tolói, Rodolfo. Tô lendo o elenco todo, tá? Rodolfo, Wellington, Cortez. Quem é o E. Vargas, que é o 7? Quem era o Vargas mesmo? Não lembro. Jadson, Luiz Fabiano, Ganso, Wallison. Acho que não... O Vargas era cogitado para vir e no fim não acabou vindo, foi pro Grêmio. Mas eu acho que não é esse, mas depois eu volto isso aqui. Paulo Miranda. Puta, a gente tem uns caras grossos. Paulo Miranda era o titular da lateral direita. Maicon, Aloysio, Canhete, Ademilson. Puta, muita gente ruim aqui. Casemiro, Rodrigo Caio, puta. Casemiro, que na época não era o Casemiro do Real, era um outro bicho aí. Mas... Então, assim, li alguns nomes que o elenco é parecido com o de hoje e alguns dos nomes piores do que o de hoje. Então, não é pra estar assim, cara. E daí no segundo turno, dos 19 jogos, o Muricy ganhou 10, fez 30 pontos, empatou 3, 33 e perdeu 7. Isso aí. Então, ainda perdeu 7 no segundo turno. Você olha o time do São Paulo de 2013 e o de hoje, no mínimo eles são parecidos. Sim. A gente tem uma perspectiva de segundo turno de um trabalho do Dorival mais estruturado e tem um time que pode brigar por coisas melhores. É nisso que eu aposto. 35 pontos, salva? Cara, 35. Precisa ver quanto a gente vai terminar o primeiro turno. Né? Mas eu acho que por 18 a gente deve terminar. Né? 33 pontos no segundo turno com 18. Ah, não. Faz 51 e tá ótimo. Não, aí é outra história. Tô falando fazer 35 no total. 33 com os 12 que tem agora para fazer 45. Cara, eu acho que esse ano, pelo equilíbrio... Oremos, né? Oremos. Então, assim, já vivemos situação parecida? Já. Estamos indo num caminho e o efeito Muricy precisa virar o efeito Dorival. Precisa. E é o que você falou no outro bloco, exatamente sobre a torcida. A presença da torcida no
o estádio em 2013 foi simplesmente linda, apoiou, Muricy deu uma baita de uma força, e é isso que eu espero da galera nesses jogos agora que estão por vir. Eu lembro num jogo de 2013 contra o Atlético Mineiro, cada bico do Tolói para arquibancada, a torcida gritava como se fosse gol, Exato. porque a torcida estava junto com o time. É isso que a gente precisa agora. Cada um de vocês faz diferença. Isso aí. Resenha 7-7, chegando ao final. Obrigado para vocês que ficaram com a gente até agora aqui. Que quarta-feira a gente consiga os 3 pontos que estão sumidos da nossa... Deus te ouça. E que a gente faça um bom jogo contra o Grêmio também. Abraços, Junks. Tem alguns abraços aqui, o pessoal que participou. Aqui, ó, o Rafael Capelli pede um abração para ele e para Nara Cardoso, que o Tricolor uniu esse casal aí. Um abraço pro casal Tricolor. É o que tem a filhinha Alice, não é outro? Não sei, ele não cita aqui, mas pode ser, de repente na que tem um aí, pedido aí, vamos lá. Ele fala, tá bom. Underline V Moraes também, manda um abraço, tá mandando abraço. João, Guide Lois, Felipe Pado, quem mais aqui? Mendes Júnior. Bom, pessoal participando aí, saudações tricolores. Pietro Lonzi, manda um abraço, tá mandado. E aqui o Felipe F. Diniz, resenha tricolor, manda um abraço para minha esposa. Um abraço para a esposa do Felipe. Dani, se eu não falei vários aqui. Cara, eu queria achar o que pediu, que tá nascendo a filhinha, que chama Alice a filhinha. Boa. E foram mais de 90 perguntas. Mas sinta-se abraçado. Aqui. Manda um abraço para minha esposa Caroline, que está grávida, e vem aí a Alice, mais uma tricolor, que ela veja o São Paulo. Cara, a minha maior alegria é o Bernardo ter 2 anos, porque ele não está vendo isso e entendendo ainda. Quando ele começar a gostar de verdade, ele vai estar vendo um outro São Paulo. Um abraço para o Caio, que está de férias. Relaxando, né? Merecidas, ele está precisando tomar uma cerveja e descansar. Um abraço pro xará da nossa cornetinha aqui, o Ricardo Flight, tá com um programa bem legal de rádio aos finais de semana, depois dá uma olhada lá, chama Tricolor Raiz, com os outros São Paulinos, mas o Flight é um cara gente fina, que veio aqui com a gente. Apesar da corneta. Apesar da corneta, mas a cornetinha a gente só brinca com o que a gente gosta, exatamente. A gente só brinca com o que a gente gosta. Um abraço para todo mundo que segue o programa na hora boa e na hora ruim. Não é fácil vir aqui numa segunda-feira depois dessa sequência e dar a cara a tapa, mas é o que a gente acredita. Como a gente fala que é para estar lá, se a gente não viesse aqui conversar com vocês, a gente estaria sendo incoerente. Fechado. Um grande abraço, um beijo do magro lá das férias, porque a gente é gordo mesmo. Um beijo dos comuns, né? Valeu. Tchau. Últimas perguntinhas aqui. O Matheus S. pergunta pro Dani, pede um abraço. O Daltin Lopes, última pergunta, Jux. Dani, o Palmeiras tem mundial? Cara, eu não conheço todas as modalidades esportivas. O que eu sei é que no futebol... Não tem. Shake your body liner. Shake, 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 Sinora. Shake it all the time.